Cooperativa de Trabalho Desacato e a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária apresentam Informativo Paralelo. Uma mesma notícia pode tomar dois rumos, o da distorção e o da verdade, dependendo do interesse do grupo que a comunica. Para conhecer essa vida paralela da informação e interpretar a notícia, começa agora o Informativo Paralelo. Na última noite nesta terra, arrancamos os dias das pequenas árvores e contamos as costelas que levaremos junto e aquelas que deixaremos aqui. Na última noite, não diremos adeus, não teremos tempo para acabar. Tudo ficará como está, já que o lugar trocará os nossos sonhos e trocará os nossos hóspedes. De uma hora para outra, não saberemos mais brincar, porque o lugar estará pronto para receber a poeira. Aqui, na última noite, contemplamos as montanhas rodeadas de nuvens, a conquista, a reconquista, o tempo antigo a entregar ao tempo novo as chaves dos portões. Entrem, senhores conquistadores, entrem nas nossas casas, bebam do vinho das nossas doces muaxarra. Seremos a noite, fim da meia-noite, já não haverá mais auroras levadas em dorso de cavalo, ouvindo o último muezinho. O nosso chá é verde, é quente, bebam, o amendoim é fresco, comam. As camas são verdes, a madeira é de cedro. Entreguem-se ao sono depois de tão longo cerco. Durmam nas plumas dos nossos sonhos. Os lençóis estão estendidos. Os perfumes esperam por vocês à porta. Há muitos espelhos, entrem. Nós vamos sair de vez. E vamos depois procurar saber como era a nossa história frente à história de vocês na longínqua terra. Vamos nos perguntar, por fim, onde eram Alandalos? Aqui ou lá? Nesta terra ou no poema? Na última noite nesta terra. Mahmoud Darwish, poeta palestino. Esse é um Informativo Paralelo, uma produção da Abraço, Associação Brasileira de Radiodifusão Catarinense e Cooperativa de Trabalho Desacato, com Elaine Tavares e Raul Fittipaldi. Hoje temos um programa maravilhoso. Eu tive a possibilidade de escutar uma avant-première de alguns trabalhos das companheiras e fiquei apaixonado com essa produção que fizeram a Thalia e a Cláudia na abertura. Que coisa mais linda, né? Com o poema... É um dos poetas mais importantes, né, da Palestina. Mahmoud Darwish, uma coisa maravilhosa. E aquele laúde, né? Aquela coisa maravilhosa. Pois é, papá. Continue. Tem todo um ambiente, né? A sonoridade árabe, né? Sim, acabo de tomar um café com cardamomo. Você tomou alguma vez café com cardamomo? Não tomei. Maravilha, o café como se serve na Palestina. É o café de cardamomo, é uma coisa maravilhosa. Hoje estaremos abordando, audiência, a questão palestina refletida na mídia nacional e internacional. Estaremos também questionando se com a criação de um Estado palestino teremos o fim da opressão, da ocupação israelense e ou então talvez seja pelo surgimento de um Estado binacional assumindo um convívio pacífico como ocorreu até 1920, não? E é importante a gente mostrar para os nossos ouvintes, né, o quanto que a questão palestina ela não aparece na mídia, né? Que é justamente o problema que vivem as pessoas hoje lá na Palestina, muito raramente se consegue ver na televisão ou ler no jornal. E quando aparece de maneira distorcida. Eu sempre, às vezes, eu gosto de usar esse depoimento de quando tem alguma questão envolvendo a Palestina, um repórter da Globo, por exemplo, que é a maior empresa de comunicação do Brasil e que chega praticamente em todo o território nacional, é um repórter ou
em Israel, né, falando desde o lado de Israel, ou no Egito, ou em Londres. Ou seja, tu nunca não diria, mas raramente tu vai ver um repórter da Globo na Palestina, em Haifa, né, em Hebron, narrando na Cisjordânia, desde o lado palestino, né? Então o que nós vimos sobre a Palestina é um encobrimento da realidade e uma manipulação da informação. A história real do que foi a tomada do território palestino em 1948, né, quando se dizia que era uma terra sem povo e por isso para lá iriam os colonos israelenses, que já foi a primeira grande mentira, que ela não era uma terra sem povo e milhares de famílias foram desalojadas naquele então, né? E desde aí, sistematicamente, os colonos israelenses vão tomando mais parte do território, destruindo, tornando disforme o território palestino e dividindo as pessoas. Mas por que acontece isso, Elaine, Eugênia, Márcio? Porque, na verdade, o caso palestino é um caso paradigmático na humanidade. Nós tínhamos um paradigma nos anos 60, 70, lembrem vocês, os mais velhinhos, assim, da minha geração, que era o paradigma África, África do Sul. Ninguém queria mostrar a África do Sul, porque a libertação da África significava também um movimento de libertação em todas as colônias que ainda os países europeus tinham. A partir da questão da África, desse raciocínio libertário que se criou a partir da independência do jugo holandês, mas não só holandês, inglês e, em definitiva, imperialista como conceito, vieram algumas libertações de colônias. Ficam algumas outras colônias, mas, sobretudo, fica a colonização cultural. E não quero o sistema falar, Elaine, da Palestina. Não deseja falar da Palestina, porque Palestina, hoje em dia, possivelmente, para o mundo como um todo, não só para o Meio Oriente, seja o maior paradigma no sentido da luta pela terra, da luta de classes e da libertação nacional. Então, é improvável que a grande mídia deseje tocar o tema da Palestina, Papa, como nós vamos trabalhar hoje aqui. O tema da Palestina, ele remete à Primeira Guerra Mundial, é um conflito que tem 100 anos, né? Então, Vamos ver aqui um pouquinho antes, depois a Tali vai nos contar aqui um pouquinho antes. Mas a realidade hoje é cruel e os palestinos estão sendo exterminados, literalmente exterminados, suas casas estão sendo derrubadas com retroescavadeiras e o Estado, né, ilegítimo de Israel, como foi criado assim a partir da Segunda Guerra Mundial, ele acabou, não é um Estado democrático, né, é um Estado que só tem democracia para os seus o Estado cidadãos israelenses, né, que é um Estado que nem é governado pela lei humana, ele é governado pela Torá, que é um livro sagrado dos judeus. E a partir da tua intervenção, Márcio, eu tenho a listinha aqui, tenho que iniciar a listinha. Vamos à listinha de hoje. A partir da tua intervenção, quero dizer, já de saída, para não enganar a nossa audiência, que pelo menos este jornalista aqui não partilha a visão dos dois estados, é um estado só. E depois vamos discutir isso, de quem é o estado, tá? Mas eu quero cumprimentar aqui, se me permite, nosso diretor. Estou vendo aqui no estúdio, como sempre, acompanhando o nosso decano, Juan Luis Berterretti, e da nossa presidenta, Rosângela Avion. Eu quero mandar um carinho muito grande lá para Porto Seguro. Nós somos escutados lá em Porto Seguro, na Bahia, e quem fez todo esse movimento para nós sermos escutados é o Lisandro Santana, que é um novo colaborador do Portal Desacato nas questões ambientais, nas questões de turismo sustentável, né? Então quero mandar um abraço grande para Lisandro, lá na Boa Terra. Um detalhe que vai ser interessante para ti sobre Lisandro, Elaine. Sabes como assina ele? Qual é o nome dele de Facebook? Hijo de la Pachamama. Oh, que maravilha. Então, integrado na Pátria Grande. Então, um grande abraço carinhoso lá para Boa Terra, para Porto Seguro, nosso querido novo companheiro Lisandro Santana. Ouviremos agora de nossa especialista internacional, Tali Fed-Glaser, o informe direto da República Dominicana. No informativo paralelo, trazemos para você a palavra dos verdadeiros protagonistas, todos aqueles que a mídia invisibiliza. No programa de hoje, temos testemunhos de palestinos e palestinas que não aparecem em outros meios. Eles responderam o que significa a Palestina para eles. Soy Claudia Altip,
Palestina para mí representa una imagen muy fuerte, es pasado, mis abuelos, mis ancestros, mi identidad, es presente y es futuro. Nosotros venimos de una tierra hospitalaria, generosa. Hay un dicho muy conocido que dice que los viejos morirán y los jóvenes olvidarán. Nosotros no olvidamos, ni perdonamos, ni seguiremos resistiendo generación tras generación hasta que Palestina sea liberada. En Palestina se vive sin derecho a territorio, sin derecho a agua, sin derecho a movilizarse, sin derecho a cultivar nuestros propios alimentos. En Palestina se vive una vida muy dura y ya son 68 años de ocupación y nosotros vamos a seguir adelante hasta que Palestina sea liberada. Esse é um entre os depoimentos que a Thali Feldglaser, nossa especialista internacional, trará a essa edição do Informativo Paralelo sobre a questão da mídia internacional e a causa palestina. Eu queria aproveitar esse depoimento e também mandar um abraço da nossa redação, do nosso portal e do Informativo Paralelo em particular para a Cláudia Eltit. É a pessoa que vocês acabam de escutar. Ela é chilena, mora em Santiago, não se escuta em Santiago do Chile, e ela morou também muito tempo, Dom Juan Luis Berterreche, em Montevideo, lugar onde nós moramos muitos anos. É uma grande militante da causa palestina que prestou seu depoimento no programa, né? E aproveitamos este abraço a Cláudia para lembrar, Papa, Elaine, audiência, que o Chile é o país que tem mais descendentes de palestinos fora do mundo árabe. Chile é o país que tem mais descendentes de palestinos fora do mundo árabe. E todos chegaram de umas cidadezinhas, que são todas vizinhas lá na Palestina, né? Todos vieram no século XIX, vieram ou fugiram do Império Otomano, né? E eles chegaram ao Chile no século XIX e a maioria pertencia a cidades vizinhas como Bedialá, Bessayur e Belém, né? Todas próximas, é como se fossem todas pessoas de Florianópolis, São José e Palhoça, né? Então todas elas chegaram para o Chile e configuram hoje em dia o maior espectro de descendentes palestinos fora da Palestina. Isso mostra, né, Raul, que essa saída, né, das pessoas, essa migração das pessoas pelo mundo, né, ela tem muito a ver também, não apenas com esses processos de dominação, que às vezes acaba acontecendo entre nações, mas também a busca por uma vida melhor, né? Sim. Quer dizer, saem dos lugares que tem uma situação econômica difícil e tal. Agora, no caso da Palestina atual, é muito importante a gente sempre lembrar isso, né? Que as pessoas que hoje saem da Palestina estão saindo porque ou elas saem ou elas morrem. E lembrando que, por exemplo, a faixa de Gaza, que é talvez o lugar onde mais gente esteja concentrada hoje lá na Palestina, é bombardeado quase que sistematicamente, né? Diariamente pelo Estado de Israel. Então, não só provocando mortes diárias que são banalizadas pela mídia, porque aparecem como números, né? E não como histórias, né? Se a mídia pudesse contar pelo menos uma ou duas histórias real de uma pessoa real, né, que tem a sua vida despedaçada na Palestina atual, já estaria prestando um grande serviço. Mas a gente não pode esperar nada da mídia comercial. Sem dúvida que a gente não pode esperar nada. Papa, a maioria das grandes multinacionais são sionistas. Exato. E a maioria dos veículos de comunicação do Brasil, você leia a Globo, você leia SBT, você leia Veja, Família Tivita, família Tivita que não é Tivita, que mudou seu sobrenome, mas que é uma família de origem judeu, mas sionista, são todos sionistas, Papa. Então... E aí é bom explicar, né, Raul, para o pessoal que está ouvindo, a diferença entre ser judeu e ser sionista, né? Isso. Nem todo judeu é sionista. O sionista é justamente esse que insistiu em criar um Estado de maneira totalmente superficial e que não é um Estado real, né? E que provoca hoje toda essa violência naquela região. Depois a Thali vai nos falar de como começou com um colega nosso. Quem começou tudo isso de forma institucionalizada foi um jornalista, Theodor Herzl. Depois vamos escutar um pouquinho desse informe. Nós iremos chamar agora para a audiência acompanhar
o comentário de José Carlos Ferreira. Olá, ouvintes do Informativo Paralelo. A mídia hegemônica, alimentada por poucas agências de notícias internacionais, continua sendo cúmplice do massacre a que estão submetidos os palestinos. Além disso, como é regra, os meios de comunicação não reportam a opressão cotidiana de Israel sobre os palestinos. As prisões políticas, a demolição de casas, tudo isso fica e continua ausente do noticiário. Nos telejornais e na grande mídia impressa, contudo, insiste-se em falar em guerra entre Israel e Palestina, e não em genocídio do povo palestino. A afirmação, não raro, é que não se tem um cessar-fogo definitivo por intransigência mútua. Mas guerra pressupõe dois lados iguais, o que é desmentido pelas baixas de um lado e de outro. Também se ignora o fato de que o argumento israelense de defesa não se aplica, já que se trata de território ocupado ilegalmente, situação em que a resistência é legítima, inclusive face ao direito internacional. Guerra sugere um evento isolado, quando na realidade trata-se de mais um capítulo da limpeza étnica do povo palestino, que se iniciou após a recomendação da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 29 de novembro de 1947, de partilha da Palestina em um Estado judeu e um árabe, sem consulta aos habitantes locais. A recomendação dava sinal verde ao movimento sionista, que visava criar um Estado homogêneo, exclusivamente judeu em terras palestinas, para colocar em prática seu plano de limpeza étnica. A ausência de contextualização histórica na grande mídia mantém a questão palestina como ilustre desconhecida. Também quase não se fala da resistência heróica que se tem dado agora nas ruas da Cisjordânia e das mobilizações onde hoje é Israel, capitaneadas pelos palestinos que vivem ali, cerca de 1,5 milhão no total, 20% da população. Esse quadro mostra que é preciso fortalecer a batalha pela informação. A mídia hegemônica alimentada, como já dito antes, pelas poucas agências de notícias internacionais, foi e continua sendo cúmplice da colonização e apartheid a que estão submetidos os palestinos. Democratizar as comunicações é parte crucial da luta pela transformação dessa realidade. Do Núcleo Catarina do Barão de Tararé, José Carlos Ferreira. Com esse comentário de José Carlos Ferreira, Informativo Paralelo fará um pequeno intervalo e volta em instantes. Informativo Paralelo volta já. A Abraço, a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária, atua em todo o estado fazendo comunicação comunitária de fato. Representa a radiodifusão comunitária contando com mais de 70 emissoras associadas e atendendo mais de 1 milhão de ouvintes com o JT, Jornal dos Trabalhadores de Santa Catarina, que vai ao ar diariamente. Visite nosso portal www.abracosc.com.br. Aqui, o foco é você trabalhador e a notícia da sua comunidade. Estamos de volta com o Informativo Paralelo. Olá! Você, caro ou cara ouvinte, já pensou em morar fora do Brasil? Você que é descendente de portugueses, italianos ou alemães, poderia ir para qualquer um desses países. E você sabe que regras deve seguir para morar lá? É claro, além da documentação necessária, você deve se adaptar aos costumes do novo lugar. Teve uma migração para o Oriente Médio que não quis seguir essa lógica. Essa migração foi para a Palestina, um território invadido e colonizado há 68 anos pelo Estado sionista de Israel. Antes deles, o país tinha sido invadido pelo Império Otomano e o Mandato Britânico, entre outros. O que é o sionismo? A finais do século XIX, Theodor Herzl, um jornalista austro-húngaro de origem judaica, pensou numa solução para as perseguições que os judeus sofriam na Europa. A solução era constituir um Estado judaico que desse segurança para a comunidade. Ele e outras pessoas avaliaram várias opções: a Uganda, onde a Inglaterra tinha oferecido um pedaço de terra, a Palestina e até a Argentina. Finalmente, a turma optou pela Palestina, usando como justificativa a história bíblica do povo judeu.
mesmo que a maioria deles fosse ateia e muitos nem praticassem a religião judaica. O que eles não quiseram levar em conta foi que na Palestina já existia uma população. Era o povo palestino com seus costumes, sua língua, o árabe, sua religião muçulmana, cristã e outras. Eles conviviam em paz com as pessoas de todas as religiões que moravam na Palestina, inclusive os poucos judeus de lá, que nunca pensaram em ter seu estado próprio. Enquanto isso, na Europa, a maioria dos judeus não comprou a ideia de colonizar uma terra na Ásia, nem em lugar nenhum. Eles se sentiam bem nos seus países. A ideia só foi bem aceita na Europa do Leste. Esse pequeno grupo de europeus sionistas judeus começou a comprar terras na Palestina, a emigrar e a se organizar considerando que os nativos os incomodavam e, portanto, deviam ser obrigados a irem embora. Meu nome é Jaldia Bubacra, moro em Madrid, que significa Palestina para mim. A Palestina é a minha mãe, a minha pátria e a minha filha ao mesmo tempo. Minha mãe porque me deu a vida e a identidade, meus traços, minha natureza, mistura de tanta história e civilizações que passaram por esse pedacinho de chão. Cananeus, filisteus, romanos, gregos e árabes, todos fizeram parte e deixaram seus vestígios e se misturaram. Por isso, os palestinos, os indígenas que seguimos ali, levamos no nosso DNA essa história toda. Sendo palestina, tenho o dever de lutar por meu país. Mas mesmo que não fosse Palestina, também teria o dever de lutar por ela, porque é a causa de todas as causas, e é a mais justa de todas. Lutar pela Palestina é lutar pela justiça e pela humanidade. Jaldia é uma das 5 milhões de refugiadas e refugiados palestinos que tem proibido voltar para sua terra. O Estado de Israel lhes nega esse direito, descumprindo assim com a lei internacional. O Estado de Israel foi proclamado unilateralmente após a saída da Grã-Bretanha da Palestina e de uma partição do território palestino sugerida pela ONU, provavelmente pela influência do horror nazista. No papel, foram criados 2 estados, um palestino e outro judaico, que ficaria com 55% da Palestina, apesar que os sionistas só possuíam 6% da terra e representavam 1/3 da população. Em 2011, a Palestina só restava 12% da superfície original. O que significou para o povo palestino a declaração de independência de Israel em 1948, conhecida como a Nakba ou Catástrofe Palestina? A Nakba significou a destruição de 500 aldeias e cidades palestinas, 750 mil refugiados, o roubo de terras e casas. Significou ainda que o povo palestino não teve a opção de proclamar seu Estado, porque na verdade os palestinos não aceitaram esse plano de partição injusto. Os sionistas estabeleceram um Estado judaico com privilégios para judeus. É isso mesmo, o sionismo é uma ideologia racista, colonial, que chegou a ter seu Estado com a cumplicidade especialmente da Grã-Bretanha, os Estados Unidos e a União Soviética. Não se trata de um conflito religioso entre muçulmanos ou judeus, nem tem séculos como a grande mídia e a propaganda sionista quer que acreditemos. Hoje em dia, o Estado de Israel tem a cumplicidade de quase toda a comunidade internacional. É um país que viola 32 resoluções do Conselho de Segurança da ONU, anexa território palestino, o que é ilegal, continua construindo o Muro da Vergonha, de mais de 700 quilômetros, estradas separadas para judeus e palestinos, rouba a água que está em território palestino e ainda vende para eles a preços exorbitantes. Mantém centenas de postos de controle, onde as mulheres são obrigadas a dar à luz porque não deixam passar as ambulâncias palestinas. Israel derruba casas palestinas, prende palestinos e os mantém presos sem acusação nem julgamento, bloqueia e bombardeia Gaza, um campo de concentração ao ar livre. Discrimina também os palestinos que moram na parte israelense, entra nas aldeias palestinas de dia ou de noite jogando gases lacrimogêneos, reprime manifestações pacíficas, prende menores de idade.
Continua ainda levantando colônias, todas elas ilegais, em território que não é seu. A lista de violações aos direitos humanos é interminável. A mídia diz que os palestinos é que são ignorantes, violentos e terroristas. A mídia oculta que todo povo invadido tem direito a se defender, a resistir à potência ocupante. São pedras contra tanques e o quarto maior exército do mundo. Um povo como o povo judeu que passou pelo genocídio nazista não pode repetir a história. Tem uma solução para acabar com a ocupação, a impunidade e chegar a uma paz com justiça? Com certeza tem. Uma corrente pede um Estado palestino. Outra, a que eu acho mais justa porque respeita o território original da Palestina, é um Estado democrático que significa uma pessoa, um voto. Um país onde existe igualdade para palestinos e judeus e todas as pessoas que queiram morar lá. Um país que receba seus refugiados de volta e que risque a expressão limpeza étnica e genocídio do seu presente. Hurria Falastine! Viva a Palestina livre! O depoimento aí da Tali, né, praticamente desvela aí o que é o cotidiano do povo palestino hoje, toda a problemática que está colocada lá, e é uma problemática que a gente não vê na mídia comercial. Então esse aí é até um documento importante aí para as rádios comunitárias, né, que podem acessar essas informações, algumas pessoas talvez pela primeira vez. E outro elemento importante que a gente deve ressaltar é que o território onde hoje está enclavado o território israelense e o palestino, que é um só, mas que está usurpado por Israel, é também um território que tem uma posição geopolítica muito importante, né? Ele é a entrada do Oriente Médio, ele é a entrada da região do petróleo, ele é a entrada da região mais rica do planeta, e considerando a nossa matriz energética, que é o petróleo. Então ele precisa ter ali essa gerência do sistema capitalista que Israel faz muito bem, né? E dois elementos que são importantíssimos da gente lembrar. A mídia comercial e os Estados Unidos ataca muito o Irã, dizendo que lá é uma turma de terroristas, porque são todos... é um Estado teocrático que vive sob a lei de Maomé. E não fala que Israel também é um Estado teocrático, não é democrático. Ele vive sob a lei, a Torá, que é a lei judaica. E outra coisa também que se acusa muito outros países, né, com relação ao terrorismo, e que não se fala de que isso que Israel promove dioturnamente ao povo da Palestina é o terrorismo de Estado, né? É onde tu coloca canhão, onde tu coloca armamento de grande calibre para atacar crianças, para atacar mulheres, manifestantes jovens, desarmados, pessoas desarmadas, né, que são mostrados letal como potencialmente perigosos com suas pedras na mão, né? Que poder tem a pedra diante do canhão, né? E também um terceiro elemento: Israel é, depois dos Estados Unidos, o país melhor armado no mundo, né? Pequeno e armado até os dentes. É a quinta potência atômica do planeta. É um perigo para a humanidade, né? E então não é só para os palestinos. Por isso que as pessoas, mesmo quem não é palestino, também deve olhar com bastante cuidado para esse Estado sionista de Israel. Um Estado sionista que é associado não só aos interesses do Ocidente, sino das cortes monárquicas árabes. Estamos falando aqui da República Árabe Saudi, né? Da República Saudi, de Catar. Quer dizer, é um enclave. Israel eu não considero, nunca o considerei, desde minha primeira infância, um Estado, porque na verdade Israel é um enclave. Eu fui aprendendo com o passar do tempo que é um enclave. É importante resgatar, inclusive, a grandes militantes da causa palestina de origem judeu, como Gilad Azmon, Yuri Arneri, como os próprios rabinos de Neturei Karta, que negam o Estado de Israel. Não há, dentro e fora de Israel, de parte das pessoas judias, um consenso a partir disso.
intervenções israelenses no Oriente Médio, mais precisamente em Gaza e na Cisjordânia, são acompanhadas e apoiadas e desde o início cooptadas pelas forças americanas que cederam aviões, dinheiro, todo o arsenal tecnologia, né? E tecnologia para que pudesse chegar aonde chegou. Porque faz parte do processo da Guerra Fria também, tudo isto. Inclusive acordos, toda a questão política da Guerra Fria se mantém até hoje, né? A ONU, o Banco Mundial, todas essas... Mas voltando um pouquinho no tempo, lá para o começo do século, quando a Liga das Nações redesenhou o mapa do Oriente Médio, a gente tinha ali duas correntes judias na Europa, né? A corrente dos socialistas, que defendia a integração dos judeus à luta dos trabalhadores contra o capital, né? E também tínhamos a corrente política dos liberais, né? Que eram favoráveis à integração da população judaica em cada país. O sionismo surgiu um pouco depois, né? Da Segunda Guerra Mundial, com a Declaração de Balfour, em novembro. É aí que se materializa, na verdade, como fala a Thalie, ele surge a partir dos setores mais do leste europeu, com o austríaco Theodor Herzl no século XIX. Se materializa em Balfour no século XX. Mas essa materialização, dentro do que você fala, dessas duas convergências, na verdade não são tais quando chega ao Estado de Israel. Acontece que no Estado de Israel, o Partido Laborista, que é oriundo dessa visão socialista, e o Likud, que é o partido teoricamente mais conservador, mas em definitivo são mais ou menos igual que democratas e republicanos nos Estados Unidos, os dois contribuem para o massacre sionista. Os dois, de igual forma. E dos dois é que aparecem aqueles grupos que eu mencionei muito antes do ano 48, muito antes da partilha, que são as guerrilhas sionistas, Esther e Irgun, que são as primeiras em destruir as moradias, né? As milícias. Essas milícias são as primeiras em destruir as moradias. Foi o começo do terrorismo mundial, praticamente, né? Da forma contemporânea, que durante o século XXI. E é importante a gente salientar aqui esse apagamento dessa luta na mídia, né? Quer dizer, uma solidão de que vive o povo palestino do ponto de vista da informação, que se não é assim através de uma ou outra, né, agência informativa alternativa, mas assim, para a grande massa, essa informação ela não existe. A ponto de que hoje, por exemplo, nós estamos vendo crianças palestinas fazendo a cobertura da sua própria desgraça, né? Porque a Palestina não encontra parceiros dispostos a narrar isso que acontece lá. Então isso mostra o tamanho da solidão informativa, né, que a Palestina vive, e que agora com as novas tecnologias finalmente a gente consegue ver, inclusive, essa voz sendo dita por elas mesmas, né? Então é um negócio muito emocionante a gente ver esse trabalho. Me permita lembrar para a audiência nossa que nosso correspondente na Palestina muitas vezes não pode enviar informação porque a maioria do tempo nosso companheiro Younes fica preso. Acompanhe agora mais um depoimento trazido por Thalie Feldglaser no Informativo Paralelo. Sou Amir Shaf. Moro em Madrid, mas ainda não tenho nem status de refugiado. Por que nasci na Palestina? Por que cometi esse pecado? Tenta te aventurar no teu amor até o final, mas a vida vai te enganar. E morrerás de novo. Estar longe dela é mortal. E se aproximar dela é mortal. A tua vida se balança entre o afastamento e a aproximação. Elevar-se é a perda, e descer é igual a desaparecer. Essa é a tragédia. Esse é o fatalismo da adoração palestina. Este foi o comentário de Amir Shaf, lido pelo nosso diretor Tiago Yessin. Raul, Israel gosta sempre de ser conhecido como um país pequeno, cercado por um mar de árabes hostis, não? Sim, claro. É cercado por um monte de suas próprias ogivas nucleares, 195 reconhecidas. E eu quero lembrar, antes da importantíssima entrevista da Cláudia Weimann, que nos vai dar um cenário do que as pessoas entendem por Palestina no estado de Santa Catarina, eu quero lembrar um homem muito valente, judeu, nascido em Israel,
ou pelo menos que morou muitos anos em Israel e que está preso em Israel. Mordecai Vanunu, presidente da Comissão Atômica Israelense, que denunciou para o mundo a quantidade de ogivas nucleares que tem o Estado de Israel. Quero lembrar e peço para vocês das rádios comunitárias, para a audiência, procurar esse nome na internet. Um grande homem, um homem extraordinário do mundo, da civilização, de origem judeu, Mordecai Vanunu. Eu gostaria muito de escutar, então, a Cláudia Weimann. Então vamos acompanhar a matéria de Cláudia Weimann. Olá! Nesta edição do Informativo Paralelo, eu estou aqui na Praça de São Miguel do Oeste, aguardando que algumas pessoas passem por aqui para a gente perguntar a respeito do que as pessoas sabem sobre o povo palestino, sobre o contexto histórico que envolve toda a Palestina. Vamos ver o que a gente vai conseguir juntar de informação por aqui. Como é que é o nome do senhor? Massimino Cavanhal. O senhor é aqui de São Miguel do Oeste, mesmo? São Miguel. São Miguel do Oeste. Lá no bairro São Sebastião. E o que o senhor tem a me dizer sobre a questão da Palestina? O senhor tem acompanhado os conflitos envolvendo a Palestina? Pois eu nesse ponto aí eu tô meio por fora dessas coisas aí, sabe? Daí eu vou ficar devendo essa história. O senhor, na televisão, o senhor acompanha alguma coisa que fale sobre a Palestina? Já ouviu falar alguma vez? É difícil assistir isso aí, viu? A gente assiste televisão, mas nesse ponto aí não presta atenção, claro. No jornal, o senhor nunca assistiu isso? Jornal a gente assiste direto, de noite, sempre na televisão, né? O senhor sabe o que é a Palestina? Não sei ainda. Sério, por Deus, não sei. Desculpa a pergunta, porque eu não... O que vem ser a Palestina? Posso saber? Como é que é o teu nome? Thaís Belegante, 21 anos. E o seu? Jennifer Colombo, 22. E o que vocês sabem a respeito da Palestina? Vocês já ouviram falar sobre os conflitos, sobre a história envolvendo a Palestina? Na verdade, o meu conhecimento é o que aparece mesmo na TV, poucamente nas redes sociais também. É isso, é basicamente isso. Quase nada, na verdade, porque nas escolas não estão passando para os alunos, nada. E o que você viu na rede social que te chamou a atenção a respeito da Palestina? Na verdade, a parte que defende eles na entrada dos países, agora que estão saindo fugidos do lado de Israel e dos países, países que falam? Os países envolvidos, né, eles estão entrando para outros, e muitos desses outros países não estão querendo deixar a entrada, né, para eles. Isso, basicamente. E você? Basicamente o que eu sei, o que a gente comenta também até na aula, é questão dessas guerras religiosas. Daí também tem muito interesse econômico na área, que lá é uma grande produtora de petróleo, então tem bastante interesse dos países que tem bastante influência na questão do petróleo, que eles têm interesse naquela região. Então tem países grandes como os Estados Unidos que estão injetando dinheiro lá para ter esses conflitos, mesmo questão de armas. Basicamente é isso que eu sei, que tem ali, as pessoas estão saindo desses países que estão em conflito e tentando entrar na Europa. Daí a Europa está meio querendo barar, porque são países que comportam um pouco essas pessoas. Basicamente é isso que eu sei, né? Na grande mídia, vocês ouvem falar sobre a questão da Palestina? Pouco e quase nada. Só a questão mesmo ali da imigração deles, porque de resto é questão de estudo mesmo, quando tu comenta na faculdade, questões do resto. Quando a gente vê alguma coisa assim na rede social, em algum jornal, normalmente fala bem ou fala mal do povo palestino? Fala mal, que eles são... basicamente eles retratam o povo de lá como terroristas, né? Que é essa visão que a mídia passa para nós, que eles são um povo terrorista, são um povo que gosta de bomba, gosta de armas, gosta de conflitos. De São Miguel do Oeste, para o Informativo Paralelo, Cláudia Weimann. As entrevistas da Cláudia, como sempre, muito claras, né? Porque mostram efetivamente isso, o que a população sabe sobre a Palestina, ou seja, que são terroristas, gostam muito de armas e que aquilo lá é uma guerra religiosa. Isso é um elemento muito importante da gente desconstruir, porque a mídia hegemônica comercial, ela faz questão de, quando fala na questão Palestina e Israel, colocar como se aqueles pessoal lá brigasse porque um é judeu e o outro é muçulmano. Quando
quando que na verdade isso é irrelevante na discussão. É claro que o Estado sionista, ele incentiva o ódio religioso, porque isso ajuda no processo de dominação, mas a essência do conflito não tem nada a ver com religião. Nós já falamos aqui, todo mundo já comentou, é um problema político, geopolítico, ou seja, de aonde que aquele lugar está e quais são os interesses das grandes potências naquele pedacinho de terra, né, que é a porta de entrada do Oriente Médio. E que eles são terroristas é outra desconstrução que precisamos fazer, né? Quem é terrorista, afinal, né? É aquele que está com uma pedra se defendendo dos canhões ou é aquele que ataca famílias, crianças, mulheres, velhos, que leva crianças presas todos os dias? Crianças são 5, 6 anos. Esses são os terroristas. Então a gente tem que fazer uma virada nesse olhar, né? E é isso aí que a gente tenta fazer muito de maneira talvez não tão eficaz, porque a gente acaba sendo escutado uma vez só, enquanto que essas informações batem dioturnamente na cabeça das pessoas. Há coisas que são simples, Elaine. Terrorista é quem faz terror. E quem produz o terror na Palestina, quem transformou Gaza num campo de concentração todo fechado e os mísseis vêm do céu e dos aviões e dos helicópteros, é o Estado de Israel. Então, independentemente de posições religiosas, independentemente de posições ideológicas, a questão do terrorismo de Estado israelita é um fato concreto. Israelense é um fato concreto. Não admite dúvidas. As dúvidas são criadas a partir da imprensa. De todo modo, nas entrevistas sempre valiosas da Cláudia, vi com muita alegria que uma das pessoas que concedeu a entrevista tinha muita informação. Quer dizer, essa pessoa procurou, seja lá na internet, aonde, informação mais próxima ao verídico, né? O problema do petróleo, os interesses econômicos, tudo aquilo que a gente já falou. Eu quero aproveitar, Márcio, e saudar o esforço das rádios comunitárias lá no Oeste ainda, cumprimentar os companheiros da Rádio Alternativa FM 87.9 de Maravilha, no Oeste de Santa Catarina, que também faz parte da Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária, um lindo município que fica muito pertinho de São Miguel do Oeste. E é importante que este debate, então, aconteça no Oeste. Por quê, Elaine, Márcio? Porque muitas vezes a comunidade do Oeste, as comunidades camponesas, as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, padecem o mesmo sofrimento que Palestina. Então, por favor, se vocês são irmãos de alguém nesta guerra, que na verdade não é guerra, que é um genocídio de uma parte contra a outra, vocês são irmãos da Palestina. Vocês são irmãos da Palestina que briga pela terra para produzir seus alimentos, para produzir tudo aquilo que ela gerava com muita dificuldade, porque também estava o Império Otomano, o Império Britânico, mas gerava antes do status, com o status anterior a 1948. Então, eu queria deixar esse registro também de abraço aos companheiros da Rádio Alternativa. Márcio, eu quero lembrar depois algumas medidas que a população mundial está tomando contra esse genocídio israelense. Quero falar em particular do boicote econômico ao Estado de Israel. O Informativo Paralelo vai fazer um pequeno intervalo e volta já já. Informativo Paralelo volta já. Faz 8 anos que o Portal Desacato chega todos os dias até você com a outra informação. Uma visão diferente sobre o mundo real, aquele que nos pertence como pessoas e como classe trabalhadora. Faz 8 anos que o Desacato produz para ser a mídia dos trabalhadores. Rádio Comunitária Campeche, 98.3 FM. 10 anos com programação ao vivo, música de qualidade e informação com produção de conhecimento. A notícia que não sai na mídia comercial. www.radiocampeche.com.br. Uma rádio comprometida com os trabalhadores. Estamos de volta com o Informativo Paralelo. Questão palestina na mídia nacional e internacional. Este é o Informativo Paralelo. Vamos acompanhar agora a matéria de Júlia Sajorato.
Quando os temas se relacionam ao Oriente Médio, em especial ao conflito entre Israel e Palestina, embora tenha um contexto histórico de lutas e confrontos, dificilmente está presente nas discussões das universidades, nas escolas e na mídia. Os estudantes Sabrina Ritter e Vinícius Duarte falam sobre o que entendem por este assunto. Quando se fala em Palestina, a primeira coisa que me vem na cabeça são conflitos. O que a mídia nos traz no cotidiano são guerras, é pobreza, é desespero. Pelo menos ao meu ver, são os conteúdos que eu recebo. E outra coisa também são as mulheres, né, dentro daquelas burcas que, quando não tapam o corpo inteiro, também tapam todo o rosto, deixa só os olhos de fora, né? Quando se fala em Palestina, para mim, me remete a essas coisas. Por uma questão de senso comum e falta de estudo, né, do assunto, eu te confesso que vem a imagem de uma localidade no Oriente Médio, em situação de extrema vulnerabilidade social e alvo de muitos conflitos, né? Em contrapartida, apesar da dificuldade em encontrar pessoas ou grupos que busquem entender e pautar este conflito no interior dos estados, no campus de Frederico Westphalen da Universidade Federal de Santa Maria, o Resto, Laboratório de Práticas Jornalísticas, busca entender como os jornalistas respondiam a alguns temas que são importantes no cenário contemporâneo. As pesquisas do Grupo Resto abrangem principalmente livros escritos por jornalistas que decidem enfrentar problemáticas, muitas vezes por conta própria. O pesquisador Regis Schwab, professor do Departamento de Comunicação da UFSM, fala sobre as pesquisas. E a gente começou a perceber entre os livros escritos por jornalistas brasileiros ou disponíveis em língua portuguesa que havia uma produção interessante sobre um conflito central do século XX que permanece nesse novo século, que é o conflito Israel-Palestina, que para nós, por exemplo, no Brasil, nos chega não necessariamente com todos os detalhamentos ou com a perspectiva histórica que o conflito tem. É um conflito difícil de entender, porque nós não temos exatamente uma situação igual, né, nos mesmos termos no Brasil, mas ao mesmo tempo ela mostra, principalmente para quem é interessado no jornalismo ou nas narrativas, né, como você, encontrando formas mais abertas de discutir as coisas, você consegue pegar um tema que é global, universal, e trazer ele para dentro da vida das pessoas. Entre 2014 e 2015, o Resto estudou livros de jornalistas que se viam insatisfeitos com a cobertura que se faz do conflito entre Israel e Palestina. Por isso afirma-se a importância de inserir essa discussão em todos os meios e espaços. Júlia Sajorato, de Frederico Westphalen, para Informativo Paralelo. A Júlia Sajorato, né, de maneira muito competente, traz aí mais olhares, né, sobre a questão da Palestina. E a gente vê o quanto que as informações são realmente deturpadas, né? Como, por exemplo, as pessoas confundem muito a questão palestina com a questão das guerras, por exemplo, que acontecem hoje na região da Síria, os refugiados e tal. A questão da burca, né? Que na Palestina, por exemplo, tem muito pouco esse tipo de coisa, né? Então, realmente há informação deturpada, ou seja, não tem a menor ideia do que é, o que acontece na Palestina ou o que é a Palestina. E é interessante que, por exemplo, para nós aqui em Florianópolis, que temos praticamente todos os dias nós nos encontramos com um palestino, nós falamos com um palestino, nós tomamos um caldo de cana da mão de um palestino, ou compramos uma roupa de um palestino, porque aqui na Conselheiro Mafra, por exemplo, temos várias lojas que são de famílias palestinas, temos um comitê de solidariedade ao povo palestino que atua sistematicamente trazendo informações, levando para a rua a informação, e ainda assim parece que as pessoas bloqueiam a cabeça para informações que dizem respeito a esse tipo de temas, né? Quando a gente leva para a rua durante a discussão do Nakba ou a discussão da terra palestina, as pessoas não querem saber, não querem ver as pessoas mortas, não querem, e não se dão conta de que estão convivendo dioturnamente com essas famílias que tiveram que fugir do seu lugar, da sua casa, trazer os seus filhos para outro país em função desse massacre que vem sendo perpetrado contra o povo palestino desde os anos 40.
Depois, nós vamos escutar o material que a Priscila Brito fez com os integrantes do Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino. É muito importante também entender, porque nós fazemos jornalismo, aliás, Elaine, para os trabalhadores, para as pessoas como nós. É bom entender aqui sempre que qualquer trato xenófobo por causa da vestimenta, a música, a religiosidade do outro, apenas é servir ao sistema capitalista e imperialista de divisão das pessoas. É muito prazeroso conversar aqui com as pessoas da Palestina, como fez a Priscila, e como a Elaine e eu temos a sorte de fazer periodicamente, não só na Conselheiro Mafra, às vezes em eventos na universidade e demais. Questões como a distribuição de água, o empobrecimento da população da Palestina e uma série de informações deixam de ser veiculadas e esse é o maior pecado da mídia hegemônica, que é a omissão das informações. Em 2010, mais precisamente no dia 12 de novembro, ocorreu o movimento Stop the Wall, que ocorreu por 48 horas ininterruptas, uma verdadeira maratona midiática da mídia alternativa. E também o Raul vai mencionar a questão do boicote. Pois então, Márcio, eu queria falar para ti, para a Elaine, para a audiência, que há algumas formas importantes e que estão dando frutos de ajudar a comunidade palestina, aos palestinos que estão sofrendo em Gaza, Cisjordânia, contra os bloqueios, contra o genocídio, contra a agressão do Estado de Israel. Talvez a mais conhecida no mundo é a campanha do BDS. Estou falando de um movimento global, boicote, desinvestimento e sanções, que é uma plataforma de ativistas, grupos sociais e organizações que, em nível mundial, coordenam seus esforços em resposta ao apelo lançado pela sociedade civil palestina para pressionar Israel a cumprir com o direito internacional e, inclusive, a cumprir com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então, eles fazem um boicote, que é uma medida punitiva. E, diferentemente das medidas de Israel, que são violentas, o boicote, Márcio, Elaine, não é violento. Não é violento. É muito importante, há toda uma onda no mundo, em outros aspectos, em outros lugares também, onde tomadas de medidas não violentas contra a violência normal que os sistemas fascistas têm para com as populações. O BDS, então, existe como resposta ao apelo da sociedade civil palestina de 2005 e deve se manter até que Israel, primeiro, finalize a ocupação e colonização de todos os territórios árabes e desmantele o muro, aquele muro da vergonha, reconheça os direitos fundamentais dos cidadãos árabes palestinos de Israel à plena igualdade e respeite e proteja, promovendo o direito dos refugiados palestinos de retorno às suas casas. Isso é importante. Os refugiados palestinos têm que recuperar o direito. Sempre aparece uma chave nas fotografias da Palestina. Essa chave significa o retorno às casas deles, e propriedades também deles, como estipulado na Resolução 194 da ONU. O boicote pode assumir, nomeadamente, as seguintes formas. Me dá mais um minutinho, Márcio, assim eu posso explicar para a audiência. A cooperação acadêmica e cultural reforça a imagem de Israel nos palcos internacionais. E logo, recusando-se a participar em intercâmbios culturais, artistas e instituições de todo o mundo, esses artistas podem enviar a Israel uma mensagem muito clara de que sua ocupação e discriminação contra os palestinos é inaceitável. Em particular, o boicote acadêmico pode ter impacto significativo nas instituições responsáveis por promover as teorias e os conhecimentos necessários para o prosseguimento por Israel das suas políticas de ocupação e discriminação. Depois tem o boicote ao consumo, que é o boicote mais conhecido e praticado. Os consumidores individuais em todo o mundo podem mostrar a sua oposição aos projetos de Israel, participando num boicote ao consumo de produtos e serviços do país de Israel, O boicote
boicote ao consumo atua de duas formas. Primeiro, criando má publicidade para o ofensor, para o agressor, que é Israel, e depois exercendo pressão econômica para a mudança. Eu não tenho aqui, mas vocês podem entrar na internet, tem um número que vem no código de barras dos produtos, 821 acho que é, mas não quero confundir vocês. O 179, essa é a dúvida que me paira. Vocês vão na internet, a audiência vai na internet, vai encontrar o código de barras de Israel. Todo país tem um código de barras. Você vê que tem esse código de barras, você não compra esse produto. E, finalmente, o boicote esportivo. Os acontecimentos esportivos internacionais podem desempenhar um papel importante na construção da imagem de um país no resto do mundo, né? Então, o boicote esportivo a Israel enviaria uma mensagem poderosíssima de que a sua política de ocupação, expulsão e racismo contra os palestinos é inaceitável. Era isso que eu queria colocar. Eu acho que é importante um boicote pacífico que muitas pessoas, milhões de pessoas no mundo já estão exercendo. Com isto, me despido por hoje, que eu tenho que sair correndo, tá? Mas espera um pouquinho que ainda não acabou o Informativo Paralelo. A gente ainda tem... Estamos no final dessa edição, mas... tem que ficar? Tem que ficar. Então fico, vai. Encerraremos essa edição do Informativo Paralelo com a mensagem do Comitê de Solidariedade do Povo Palestino em Santa Catarina. Até a próxima semana. Tchau. Tchau. Meu nome é Silvinha, sou do Comitê Catarinense de Solidariedade ao Povo Palestino. Sempre é um prazer falar da questão palestina, é um momento em que a gente tem um espaço na mídia de um tema tão caro, em que não temos a justa representação na imprensa. Então, falar da Palestina é falar do povo palestino que luta, né, bravamente pela instituição do seu Estado livre, democrático, laico, em todo o seu solo pátrio. E aqui em Santa Catarina a gente se soma a essa luta. Nós temos o Comitê Catarinense de Solidariedade ao Povo Palestino, que desde o ano 2000 está fortemente ao lado desse povo, junto ao povo brasileiro, né, que também luta pelos seus direitos. E aqui em Santa Catarina a gente tem uma grande comunidade palestina que está de corpo aqui, mas com seu coração lá na Palestina, sempre lutando, mandando ajuda para os seus parentes, né? Sempre defendendo o direito do seu Estado e principalmente o direito inalienável de retorno. A luta dos refugiados palestinos é uma só, de poder retornar ao seu país, viver com as suas famílias, ter o direito de ir e vir como qualquer migrante, como qualquer estrangeiro. Isso ainda não é assegurado pelo Estado de Israel, né, que violentamente destrói os direitos do povo palestino, rouba suas terras, sua riqueza, não deixa o palestino transitar dentro do seu próprio território por causa dos checkpoints. Temos sempre a ameaça das prisões administrativas. Existe hoje atualmente 11 mil palestinos presos arbitrariamente no território palestino, sob a força e ocupação do Estado sionista de Israel. Então a gente é palestino em qualquer lugar que a gente vive, no Brasil, na Palestina, em todos os territórios do mundo, porque esse sentimento de lutar junto de um povo que merece seu Estado livre nos une, nos faz solidários e nos faz nos colocar junto dessa luta, né? Aqui os palestinos que vivem em Santa Catarina têm uma situação mais consolidada em relação a outros refugiados, mas estão sempre nessa luta de ajudar a questão não só palestina, mas todo o povo na humanidade, porque o sionismo não é só um inimigo da Palestina, é um sionismo da humanidade. Hoje a Palestina tem seu solo pátrio ainda ocupado pelo Estado sionista de Israel, mas o movimento sionista é uma ameaça ao mundo inteiro. Então, enquanto a Palestina não for livre, o mundo também não é livre, porque o sionismo está sobrepujando todos os povos. E os comitês de solidariedade ao povo palestino aqui de Santa Catarina e no Brasil têm essa missão de ajudar os palestinos que vivem no Brasil, de tornar a causa palestina mais pública, de ter essa questão solidária e também de ajudar a Palestina divulgando essa luta que a mídia não prioriza, né? Então a gente tem alguns eventos nacionais que são importantes. A gente tem o mês da Nakba, que é o mês da catástrofe palestina, que é no mês de maio. Nós temos o dia do preso político, que é em abril. A gente tem também o movimento de boicote ao Estado de Israel, que é incansável essa luta, é internacional. E principalmente a gente tem no mês de novembro o mês internacional de solidariedade ao povo palestino, que é o dia 29 de novembro, o dia onde existem manifestações internacionalmente
feitas para lembrar que a Palestina ainda não existe quanto Estado livre, democrático, laico e soberano. A gente se sente muito emocionado e contente em saber que a causa palestina hoje está sendo discutida e abordada na mídia, junto com vocês, que são solidários, e principalmente que queremos convidar a todos para que conheçam o Comitê Catarinense de Solidariedade ao Povo Palestino, e para quem mora fora de Santa Catarina possa se integrar aos outros comitês palestinos. É só procurar no site, na internet, e aqui em Florianópolis a gente tem o nosso e-mail, que é comitepalestinasc@gmail.com. Podem nos escrever e a gente passa nossas agendas, porque é importante, porque somos realmente todos palestinos. Informativo Paralelo é uma realização da Cooperativa de Trabalho Desacato e a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária. Apresentação: Márcio Papa com Elaine Tavares e Raul Fittipaldi. Locução: Gabriele Chardozin. Reportagens: Márcio Papa, Cláudia Weiman e Priscila Brito. Comentários: José Carlos Ferreira e Thali Feld-Glaser. Direção-geral: Tiago Iessim. Direção-geral de jornalismo: Thali Feld-Glaser. Até a próxima semana.